Bom dia, meus amados irmãos, meus amigos que têm acompanhado este meu canal, onde nós estudamos a Palavra de Deus, o intuito do meu coração e do coração do Pai, porque todo o intuito dos nossos corações é quando nós desejamos a presença de Deus, é para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero continuar falando sobre a origem do homem. Eu vou dar um subtítulo hoje, que nós fomos criados como vasos para conter a presença de Deus, para conter Deus dentro de nós. O texto que eu quero tomar como base hoje é Gênesis capítulo 1, verso 11 e 12, que diz assim para nós: Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. E passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Depois nós vamos lá para o versículo 21, que fala assim para nós. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Aí vamos ler o 24, que diz assim: E disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Aí nós vamos para o 25. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Aí nós vamos ver como foi que Deus criou o homem. No versículo 27 diz assim: olhe como foi bem diferente. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Louvado seja Deus, né? Por esse texto da palavra de Deus. Então, aqui nós vamos ver que, ao longo do tempo, não surgiu vida que pudesse se sobrepujar à vida humana. Nós vemos, né, por nós mesmos, que fisicamente o homem é mais fraco que alguns animais. Mas essa fraqueza é compensada em muitos por sua consciência, né? Nós temos uma consciência superior à dos animais, incluindo os nossos sentimentos, a nossa capacidade de raciocínio. Mas, contudo, o homem não é apenas uma vida mais elevada e mais complexa da criação. Ele é também inigualável. E a respeito de todas as variedades de vida vegetal e animal que Deus criou, ele disse que cada um era segundo a sua espécie, ou segundo as suas espécies, né? Como eu li em Gênesis 1, 11, 12, 21, 24 e 25. Porém, quando chegou a vez do homem, a palavra de Deus fala de uma forma muito diferente. Ele está escrito assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Esta é a diferença que destaca o homem em meio de toda a criação. Por que o homem foi criado à imagem de Deus, né? Nós podemos fazer uma pergunta. Eu quero responder de acordo com os estudos que foram feitos, para poder contê-lo, para poder expressá-lo, para poder viver por ele, trazendo o seu reino de volta à terra. Amados, nenhum elemento da criação, qualquer um outro, não tem essa capacidade, porque só o homem foi criado segundo a imagem de Deus. Nós lemos isso no livro de Romanos, capítulo 9, no verso 21 ao 23, que o homem foi feito como um vaso,
um recipiente. E também no livro de Coríntios, no capítulo 4, verso 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Então aqui nós vemos uma revelação bem básica da Bíblia. O homem é um vaso para conter Deus, para conter Jesus Cristo, para conter o Espírito Santo como seu tesouro. E a nossa mente, as nossas emoções, as nossas vontades foram criadas de acordo com Jesus, que é a imagem de Deus, conforme está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Porém, sem Cristo, né, essas faculdades carecem de verdadeiro, amados, significados. A capacidade da nossa mente pode ser comparada, assim, quando você põe uma luva na sua mão, né? A nossa mão precisa entrar na luva, não é assim? Então, aí as duas, a mão e a luva, vão se tornar uma só pessoa. É um exemplo. Uma é a aparência, a outra é a expressão, né? Enquanto que outro é a realidade, o conteúdo daquela luva. Então, nós podemos ver por que Deus criou o homem. Nós estamos aqui, amados, para conter e expressar Jesus Cristo em nós, ser um com Ele, trazer o reino de Deus de volta para a terra. Tudo que nós somos por natureza é incompleto, porque nós carecemos desse elemento divino. O próprio Jesus Cristo precisa entrar em cada parte do nosso ser. Nós podemos exortar a favor da paz, do amor, até com boas intenções, mas não vai ter muito efeito. Porque nós mesmos, amados, carecemos de amor perfeito, da paz real que está em Jesus. E você pode se perguntar, ou muitos podem se perguntar, como que na prática Jesus Cristo pode entrar em nosso ser, entrar em nós? Em Romanos 9, ele diz que nós somos vasos. E em Romanos 10, ele mostra para nós a maneira de que o vaso pode ser preenchido, e é pela boca. A nossa boca, amados, foi feita para invocar o nome do nosso Senhor Jesus, de modo que nós vamos sendo preenchidos com Ele, conforme nós vamos invocando a presença dEle, conforme você e eu já confessamos o nome do Senhor Jesus, confessando e convidando para que Ele venha habitar em nós. A Bíblia fala em Romanos 12, que Ele é rico para com todos os que o invocam. Jesus Cristo, Ele é incrivelmente rico. As suas riquezas não são apenas o que Ele pode fazer por mim e por você, ou aquilo que Ele pode nos dar. As riquezas mais elevadas de Jesus Cristo são todos os aspectos do seu ser, que é glorioso, fluindo para dentro de cada parte do nosso ser, dentro da nossa vida. Então, por causa da morte, da ressurreição de Jesus, agora Ele está disponível para ser recebido por cada um que o deseje, que o invoque, que o receba como Senhor e Salvador. Ele pede somente que todos nós, que esse homem criado à imagem e semelhança de Deus, abra sua boca e invoque o seu nome de maneira bem sincera, decisiva, pronto e crendo que Ele, quando você o invoca, o próprio Jesus, vivo, ressurreto, vai encontrar com você e comigo e com quaisquer pessoa que possa invocá-lo, convidá-lo, e Ele vai entrar no seu ser. Então você e eu seremos uma pessoa completa, preenchida com Jesus Cristo, um vaso com Deus, com o seu conteúdo, um vaso cheio, preenchido com esta presença gloriosa do Deus Todo-Poderoso.
Essas são as riquezas mais elevadas. São todos os aspectos desse ser glorioso chamado Jesus, que vai fluir para dentro de cada uma das partes do nosso ser. Vai preencher todo o vazio que há em nossas vidas e nos nossos corações. Creia nisso. Invoque este nome que é sobre todo nome. Invoque a presença desse Deus, porque você e eu fomos feitos vasos para conter a presença desse Deus soberano, poderoso. Não se esqueça que você e eu fomos criados para louvor e glória do nome do nosso Deus. Fomos criados à imagem de Deus, para poder contê-lo, expressá-lo e viver por ele, trazendo o seu reino de volta à terra, em nome de Jesus. Amém? Você e eu fomos criados com uma capacidade muito diferenciada dos outros seres criados por Deus. Amém? Foi feito um vaso, um recipiente, né? E temos dentro de nós esse tesouro, que é Jesus Cristo de Nazaré. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando em nós, porque eles são intrínsecos, inseparáveis. Amém? Deus abençoe a sua vida. Estamos iniciando uma nova semana, né? Que começou ontem. Eu quero, assim, deixar esta palavra, esse ensinamento para você e para mim, porque cada vez que eu estudo, eu aprendo. Quando você ouve e estuda, você aprende, você pode ensinar a outros. Nós não podemos ensinar nada que nós não sabemos, não conhecemos, não é verdade? E nós estamos aqui nesse canal exatamente aprendendo com o Espírito Santo, a palavra de Deus, porque Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Deus. Amém? Deus abençoe a sua semana, que você possa extravasar o bom cheiro de Cristo que há em você. Em nome de Jesus, seja muito abençoado.